na dificuldade que a maioria dos estudantes tem em escrever seu trabalho de conclusão de curso, né? Pode ser um trabalho independente do nível de ensino em que ele esteja, se na graduação, se mestrado, doutorado, sempre há alguma dificuldade quando a gente se depara com essa questão da escrita, né? E nós vamos tratar um pouco desse assunto, porque eu sei que ele inquieta muita gente. Quem é que não tem alguma inquietação? Diga, não, não tenho. Eu olho assim para uma página em branco, em 2 tempos, ela está totalmente preenchida de texto. Alguém tem essa facilidade? Vocês poderiam responder aqui para mim essa pergunta? Olha só, Walter Mendes de Macapá, da Educação Física. Ele tem muita dificuldade, não só você, Francisco, mas a maioria das pessoas tem essa dificuldade. Estava lendo aqui, quando eu estava preparando, um livro sobre a elaboração de artigos científicos, e eles diziam isso. Experiente ou não, tem dificuldade. O Francisco aqui da matemática, da área de exatas também, e depende da natureza do curso que a pessoa faça, escrever mesmo uma equação, né? E da matemática ainda tem a questão de articular todas as equações, né? É mais fácil até demonstrar uma expressão matemática do que escrever um texto, às vezes, né? Então, desculpem, mas eu estou com um pouco de tosse, né? Mas a gente vai administrando aqui ao longo. Então, essa dificuldade é natural. E ela tem várias origens, né? A gente pode identificar, isso da minha experiência, né? Eu não me apresentei, mas eu sou a professora Lenilda Austrilino, eu sou de Maceió, sou professora da Universidade Federal de Alagoas, e eu tenho trabalhado muitos anos com orientação de alunos. Né? A minha formação inicial, eu sou formada licenciada em Física pela Universidade Federal de Alagoas, mas tenho mestrado em Física Aplicada pela USP de São Carlos e meu doutorado em Educação na PUC de São Paulo. Na PUC de São Paulo. E essa minha experiência de transitar em várias áreas, né, porque eu sou oriunda da Ciências Exatas, mas eu venho para a área da educação, e da área da educação eu começo a trabalhar em diversos setores, fazendo o mestrado, orientando alunos, tanto na área de educação, onde foi o primeiro mestrado que eu tive a oportunidade de implantar e ser professora do mestrado em educação da Universidade Federal de Alagoas, e de lá, trabalhando com o ensino de ciências, e de lá eu fui dar um apoio na formação do mestrado em ensino da saúde, e fiquei por lá. Hoje eu trabalho lá no mestrado da Faculdade de Medicina, apoiando no mestrado profissional em ensino na saúde. Situando vocês para ver essa diversidade, como a gente começa, né, no conteúdo e vai migrando a partir das experiências que a gente vai vivenciando. E essa minha experiência me levou a identificar essa grande dificuldade que a maioria dos estudantes tem com a escrita científica. Por que eles têm essa dificuldade? Às vezes a gente pensa, será que eu sou incapaz e não conseguirei terminar meu curso? Mas isso não é um questionamento que vocês devam ter em mente, porque há uma origem dessa dificuldade, né, que é
Nós não fomos treinados durante a nossa graduação e durante toda a formação escolar, nós não fomos treinados para desenvolver essa habilidade da escrita. Posso até fazer uma provocação aqui. Quem é que não tem uma história de um professor de português que reclamou do seu texto, né? Acho que teve mais reclamações do que mesmo elogios. Então, isso já é um motivo de criar um bloqueio para a escrita. Quando o aluno chega na universidade, que ele passa pela iniciação científica, aí ele já tem mais facilidade, porque ele já vai se familiarizando a partir do seu orientador, ele vai se familiarizando mais com esse gênero literário, né, que tem um estilo e uma linguagem apropriada. Então, essa falta de familiaridade com esse gênero literário e essa falta de treinamento para desenvolver habilidade na escrita científica leva com que a gente sinta um pouco mais de dificuldade. A gente olhe e não tem a ideia por onde começa. Porque, como a gente tem familiaridade, veja como é fácil escrever um e-mail, um WhatsApp, né? É simples, no instante a gente encontra muito conteúdo, encontra muita facilidade em escrever. Por quê? Porque a gente está treinando todo dia. Né? A gente não treina todo dia, é escrever um artigo, é escrever um texto científico. Mas a gente pode, essa é uma habilidade que a gente pode desenvolver. Além dessas dificuldades da falta de treinamento, às vezes a gente não tem as leituras suficientes para nos dar argumentos para desenvolver a escrita. Porque um texto ele é feito de quê? Licença, vou tomar um pouquinho d'água. Um texto ele é feito de argumento. Né? As frases representam os argumentos que a gente vai colocando e vai dando o fluxo das nossas ideias do que a gente quer mostrar com a nossa escrita. Outro aspecto também é a preocupação com a avaliação pela banca. Né? A gente vai escrever e diz, poxa, esse trabalho ainda não está na medida de ir para uma banca. Ele ainda não está devidamente pronto para passar por uma avaliação. A gente nunca se sente apto a ser avaliado. Sempre dá aquele frio na barriga, aquela preocupação de que, e se eu não for bem aceito? E se esse trabalho não for bem aceito? E se a banca reprovar o meu trabalho? Então, são medos também que a gente tem e que existem métodos e formas da gente controlar e de vencer. Né? Então, essas dificuldades com a escrita, ela não é privilégio de ninguém. Ela perpassa por todos os pesquisadores que escrevem seus textos, independente de serem experientes ou não. Então, quando a gente está no primeiro trabalho, que é inexperiente, aí é mais difícil. Mas depois que a gente pega o jeito, vai com mais facilidade. Então, o que é que essas dificuldades provocam? Né? Não são dificuldades nossas, né? São dificuldades do contexto do ensino onde nós estamos inseridos. Então, o que é que ela provoca? Ela provoca insegurança, né? Provoca medo, paralisa a nossa criatividade, porque a gente fica diante daquela folha em branco, pensando o que é que vai fazer. Eu falo folha em branco, mas é a tela, né? É a tela em branco ali, e a gente querendo fazer algo
e não vem a ideia. Atrasa a nossa programação de conclusão de curso, porque a gente pressionado pelo tempo e pressionada pela falta de que não vem a ideia, parece que é pior, né? A gente fica cada vez mais com dificuldades de escrever. Mas a gente tem que desenvolver técnicas, existem técnicas de escrita, existem formas da gente fazer, desbloquear essa escrita e conseguir concluir. Se todos concluíram, né? Por que eu não posso concluir? E outro problema que essa dificuldade provoca não é só para o estudante, ela também tem impactos na instituição. Por quê? Porque as instituições também, não tendo os estudantes concluindo no prazo, elas têm uma avaliação negativa. Elas vão cair quando vai fazer o ranking das instituições. Isso tem um peso negativo, né? Pesa nos critérios de não cumprimento de metas e, resultado, as instituições também são penalizadas por elas não favorecerem essa oportunidade dos estudantes se qualificarem melhor e desenvolver essa habilidade da escrita científica. Então, o que a gente pode fazer, né? Então, como superar essas dificuldades? Aí é que está um grande momento que a gente tem que estar atento sempre, né? Essas dificuldades, elas podem ser superadas porque parte delas estão na nossa mente. Parte delas foram impregnadas nesse modelo que nós ficamos de ensino, né? Que nos desenvolve, nem expande as nossas habilidades para a escrita científica. Eles estimulam o medo e a inércia, né? O medo paralisa. E ao paralisar, nós ficamos numa inércia. Como começar? Fica procrastinando, né? Adiando a cada dia o início de enfrentar o problema, de sentar e escrever. Eu gosto de dizer para os meus alunos, né, que muito na brincadeira, eu digo que a escrita, ela se acontece à medida, ela é proporcional, a quantidade de texto é proporcional à quantidade de tempo que você fica com a bunda na cadeira. Porque se não sentar para escrever, para desenvolver o hábito, não consegue avançar na escrita, né? Então, né? E qual é o segredo disso? Como é que a gente vai vencer essas barreiras? O que é que eu posso fazer? Então, foi pensando nessas dificuldades que eu propus esse método, né, que eu estou chamando TCC sem enlouquecer. Por quê? Eu ouço muito, dei muitas aulas nos cursos de especialização. Foram muitas turmas, muitos alunos, e eles reclamavam sempre. Ai, eu não tenho, como é que eu vou fazer? Como é que eu escrevo? Né? O que é que eu posso fazer para começar a vencer essa inércia? Então, para não ficar adiando, né, o tempo todo, a gente criou essa proposta do TCC sem enlouquecer, para que ninguém se estresse. É estressante? Porque toda tarefa, quando a gente inicia, ela tem um estresse, porque a gente quer vê-la concluída. E à medida que a gente vai tendo dificuldade para concluir, nós vamos nos estressando, né? E a vontade é de abandonar. Mas não façam isso. Não abandonem, não se desesperem,
e venham, e vamos continuar conversando, e fiquem conversando comigo para que eu estimulá-los a continuar a realizar o trabalho de vocês. Né? Eu tenho algumas alunas que estão comigo, que eu já faço esse trabalho de orientação institucional, e eu vejo como eles progridem a partir do momento que eles adquirem o hábito de fazer o trabalho, de refletir. E a gente, como mais experiente, né, como eu, como professora experiente, e observando essas atividades, essas dificuldades, eu também fui desenvolvendo uma forma de orientar, um método de orientação que auxilia os alunos a escreverem seus trabalhos com qualidade. Eu sempre digo a eles, não vou atrás, não estou aqui para oferecer proposta de faça fácil e rápido, porque nem é fácil e nem é rápido. Se fosse fácil, a gente não teria dificuldade. E se fosse rápido, aí a gente não teria o tempo necessário para refletir sobre o que está fazendo. Né? Que às vezes, quando a gente faz muito rápido, não reflete o suficiente sobre o que está fazendo. Então, é uma proposta de conversarmos, né? De fazer vários episódios para ir conversando e passando a minha experiência, trocando essa experiência com outras pessoas que também, ao trocar experiência comigo, eu também vou aprendendo, né? Vou aprendendo outras coisas que a gente vai juntando ao nosso acervo de conhecimentos. Então, esse trabalho, né, que hoje eu estou para contar alguns segredos, não vou contar todos não, vou contar alguns segredos para escrever um trabalho acadêmico e publicar. Qual é a diferença de um texto acadêmico dos demais textos, né? Eu falei lá no início que o texto acadêmico, ele era um texto, era um gênero literário que tinha uma linguagem específica, ele tem uma estrutura específica e uma linguagem específica. Diferente de um romance, diferente de uma poesia, né? Cada texto tem a sua estrutura. E essa estrutura depende de um conjunto de linguagem, né? De um conjunto de elementos que vão diferenciá-la dos demais textos. Então, vou pegar textos bem distintos. Se você pegar uma poesia, você identifica logo que aquilo é uma poesia de um conto, né? Não só pela leitura, pela estrutura da forma como ela está apresentada, mas também, né, o conteúdo e a forma estão relacionados, e a gente vê dentro da estrutura do gênero científico que também tem suas características próprias. Né? Se você olhar, né, as revistas científicas, periódicos, onde publicamos os trabalhos, né, que hoje é bastante interessante a gente ver os periódicos da área para ir se familiarizando com essa linguagem, a gente vai vendo que cada um tem uma estrutura e um estilo diferente do outro. Né? Por quê? Quem é que escreve? Começa pelo quem escreve o texto científico. Quem escreve não é um escritor, é um pesquisador. Mesmo na graduação, o texto científico é feito por um pesquisador. Vocês estão pesquisando um tema, vão lá, consultam uma bibliografia, articulam as ideias dentro daquela bibliografia. Então, é um pesquisador que está escrevendo e ele tem algumas limitações, porque ele só pode escrever dentro do tema e dentro daquilo que ele está se propondo que ele se propôs a responder, né? Que é o problema da pergunta. Você vai dar uma resposta à sua pergunta do problema, pergunta de pesquisa, desculpa. Então,
sobre o que ele escreve. No texto acadêmico, a gente escreve sobre o quê? Sobre a pesquisa, né? Que é o fato gerador, o enredo. Né? Todo trabalho não tem um enredo, então essa pesquisa ela é o conteúdo do nosso texto, os resultados dela e como ela foi realizada, que é o que vai dar os elementos para a nossa escrita. E para quem é que a gente escreve? A gente não escreve para, né? A gente escreve para uma comunidade científica. O nosso texto, ele pode não ser compreendido por todo mundo, porque ele tem especificidades que quem vai compreender melhor são os nossos pares. Muita gente aqui vão dizer, eu vou pegar o exemplo aqui que eu me lembro do Francisco, que ele disse que era da matemática. Se ele pegar o texto dele e mostrar para outra pessoa de outra área, a pessoa vai dizer, para que eu vou ler o seu texto, Francisco? Posso ler para ser gentil com você, mas eu certamente, né, não vou poder contribuir muito dentro da minha especialidade, né, que é outra, em outra área. Né? Principalmente matemática, que as pessoas não... Matemática, física, ciências exatas, as pessoas não se inteiram muito dessas temáticas que estão por conta de pesquisa, né? Que estão sendo pesquisadas. Então, eu sou um pesquisador que estou escrevendo sobre a minha pesquisa para a comunidade científica, que é quem vai avaliar o meu trabalho. Né? Então, ela ao avaliar o meu trabalho, não, ao avaliar o meu trabalho, eu tenho que ter um discurso que seja compreensível pelos meus pares, senão meu trabalho vai ser rejeitado. E antes de eu passar que a habilidade se adquire, a habilidade se treina, eu queria que vocês fizessem um teste, uma brincadeira, porque a gente fica falando, sentado e tudo, e eu gosto de interagir nas minhas aulas, da minha fala. Já que estamos, não vejo vocês, mas vocês podem me escrever, eu queria que vocês fizessem um teste, que vocês ficassem em pé, ou pode ser sentado, mas vocês estirassem o braço para frente e tirassem um pouco o braço para trás. Vão girando o braço para trás e apontem para um determinado local. Girem o máximo que vocês puderem, o tronco, né, o braço junto com o tronco, e apontem para um determinado local. Depois que vocês fizerem isso, né? Então, vão fazer? Estão fazendo? Quero ver, pode escrever aqui. Fizeram? Alguém tentou fazer isso daí? Ah, fez aqui um monte de gente, Gabriel, a Cláudia. Agora vocês vão fazer de novo o mesmo movimento, só que vocês, antes de fazer, vocês vão mentalizar que vocês podem apontar um lugar mais longe do que vocês apontaram neste primeiro momento. Então, vocês mentalizem que agora vocês vão, de olho fechado, fazer a mesma ação, né, rotacionar o corpo, rotando, e vão me dizer se vocês apontaram realmente, se vocês mentalizaram que vão apontar mais distante e se vocês conseguiram atingir essa meta. Olha, a Raquel fez algumas dores. Poxa, a Raquel está enferrujada, amiga. Doloroso. Mas que deu certo, a Cláudia deu certo para ela. Olha, fiz os dois lados para equilibrar. Né? Foi mais longe. Exatamente. Por que foi mais longe? Que era o resultado esperado. Foi mais longe porque
nós mentalizamos que poderíamos ir mais longe. Então, para eu desbloquear a minha escrita, eu preciso mentalizar em ir mais longe, em que eu posso, eu consigo. É doloroso? É. Vai incomodar um pouco no início. Depois, se vocês fizerem isso todo dia, para quem faz atividade física, né? Para quem faz atividade física, vai percebendo que isso não foi nada, não fez nada, não sentiu nada. Mas quem não é, quem fez sedentário, sente. É o mesmo com o nosso cérebro em relação à escrita. Se ele está sem treino, ele realmente vai ter dificuldades para, né, vai ser mais sofrido, mas consegue também. Então, quais são essas habilidades para a escrita? O que é que eu necessito de habilidades para escrever? Então, eu preciso um projeto, né? Eu tenho que propor e gerir um projeto onde está o meu planejamento da escrita. Esse projeto não é um projeto qualquer, é o projeto da minha pesquisa. O que é que eu vou fazer? Né? Então, ele é um conjunto de elementos, onde cabe ali os objetivos. Então, eu vou traçar meus objetivos e a minha escrita vai ser alcançar aqueles objetivos que eu me propus. Né? Então, a gente tem essas habilidades, a gente pode ir treinando e adquirindo. O outro, além de traçar os objetivos, eu também tenho que estar predisposto a iniciar e finalizar o meu texto. Então, eu não posso começar e abandonar ou deixar para lá porque senti dificuldades. Não. Tenho que identificar as dificuldades e tenho que enfrentá-las. Né? Além disso, os meus objetivos, eu tenho que traçar estratégias de como eu vou alcançá-los. Né? Então, não é só traçar os objetivos. Como é que eu vou fazer? Que estratégias eu vou utilizar para alcançar aqueles objetivos? Então, esse trabalho, né, esses objetivos da escrita para eu escrever, quais são? Né? Está relacionado à minha pesquisa, tem os objetivos relacionados à minha pesquisa e tem os objetivos relacionados ao meu desejo. O que é que eu desejo? Eu desejo concluir meu curso no prazo, eu desejo concluir meu curso né? Eu vou escrever esse trabalho em quanto tempo? Qual o tempo que eu tenho na minha vida para me dedicar a isso? Então, eu tenho que encontrar aquele momento adequado, né? Criar aquela rotina de escrita para eu me sair bem, me dar bem ao final do meu curso. A outra questão é realizar a escrita com autonomia, porque a gente nem sempre, né, o papel do orientador aqui. Então, o orientador, a gente tem que ter esse interlocutor para nos orientar, para poder dar umas dicas devido à experiência dele, do conteúdo, devido à experiência dele, supõe-se, na escrita também. Então, a gente vai realizar a escrita, porque o orientador não vai estar segurando na nossa mão para a gente escrever, nem vai escrever para a gente, né? Ele vai dar as dicas, vai ajudar, mas ele não escreve. Se for meu orientando, eu não escrevo. Eu amarro no pé da mesa, que eu brinco, que é para sentar. Isso está amarrado no pé da mesa, que é o hábito de sentar naquela hora, naquele dia, para refletir sobre a sua temática. Então, a importância do sentar, do hábito, é essa. É você ter as condições para refletir sobre a sua temática e, consequentemente, avançar no trabalho que você está fazendo. Né? E que temos mais aqui? Né? Aqui. Gente, deixa eu dizer para vocês que é a minha primeira vez que eu trabalho dessa forma, né? Nunca trabalhei com aula
sem ver as pessoas, lendo as pessoas. E para mim está sendo legal, é uma experiência diferenciada, né? De aprender a usar essa nova tecnologia para me comunicar, porque só assim eu teria essa amplitude de pessoas que para interagir de várias partes do Brasil, como a gente viu ali no início, né? Então, como vencer a inércia? É isso. Então, aqueles objetivos que eu tenho que traçar dois objetivos. Um, os objetivos referentes aos objetivos do meu plano de escrita, da minha estrutura, do que eu vou escrever, e outros, eu tenho que traçar os objetivos referentes à minha disponibilidade enquanto pessoa, enquanto pesquisador que quer publicar os resultados da sua pesquisa. Porque a gente pesquisa e a escrita científica é publicação, é divulgar os resultados que a gente obteve, socializar com outros pesquisadores aqueles resultados. Então, para vencer a inércia, eu preciso lembrar do sonho de que quando eu comecei o curso. Então, se imagine, enquanto com seu certificado de mestre, seu certificado de graduação, de doutor, você se imagine nessa nova situação. O que é que ela vai trazer com isso? Então, como é que isso vai me ajudar a colocar o meu propósito no hábito de escrever? A outra coisa, né, que eu vou vencer a inércia é abandonar aqueles elementos que da tentação. Tem uma tentação do fácil e rápido e a tentação das redes sociais. Pense numa tentação para desviar o nosso foco. Então, estamos concentradas. Quando vem a frase, aquela frase que você vai ser referência mundial, porque construiu aquela frase, aí as notificações do celular apitam e você para olhar quem foi que escreveu, qual foi a mensagem e resultado. Perdeu a sua vez de ganhar o prêmio Nobel na sua área, porque não focou. Né? Essa é outra história da perfeição que eu vou falar também, que a habilidade se desenvolve, né? Essa habilidade, eu já coloquei, que a gente desenvolve essas habilidades. A gente bota meta, eu mesmo eu só olho WhatsApp, celular, redes sociais, 2 ou 3 vezes ao dia, de manhã, meio-dia e à noite. Se não der meio-dia, não dê. Se for urgente, telefone, mande sinal de faça, venha me buscar, porque eu aguarde. For muito urgente, telefone, porque se esperar redes sociais, dispersa muito, né? Então, além da inércia, né, superou a inércia, aí vem um livro. Aí eu estou com tudo preparado, minha sala, meu papel, meu computador, vem o medo de que de ser avaliado pelos editores e pela banca. Como é que eu vou superar isso daí? O que acontecerá se o meu trabalho não for concluído? Se ele não for concluído, quem é o prejudicado? Eu. Né? Se ele não for concluído, eu vou ter a maior responsabilidade e o impacto maior vai ser para a minha pessoa, porque eu não vou concluir meu curso, não vou almejar aquela tão sonhada mudança de nível na minha carreira profissional, né? E vou ficar com ainda aquela angústia para o resto da minha vida, porque comecei uma tarefa e não concluí. E se ele não for convincente? Ou seja, se ele não estiver do agrado da banca e do agrado dos editores. Então, o que é que eu posso fazer para que esse medo seja minimizado? O mesmo medo sempre vai existir, né? Aquele friozinho na barriga sempre vai existir, mas o que a gente pode fazer é com que a gente não tenha o nosso trabalho.
Geralmente eles dão alguma sugestão de aperfeiçoamento, mas de rejeição a gente pode evitar como? Ampliando o conhecimento com as leituras, extraindo os argumentos que mais se juntem ao nosso tema e fortaleça ao que a gente quer dizer na nossa pesquisa, né? E imprimir metas, né? Estabelecer metas e cumpri-las. Então, se eu fizer tudo isso, eu vou perder o medo de não entregar meu trabalho no prazo, vou perder o medo de não ser um trabalho convincente para a banca, de que a banca vai rejeitar. Então, a leitura ainda é o melhor, o conhecimento ainda é o melhor remédio para vencer o medo dessa escrita, né? Então, o que é necessário para iniciar a escrita científica? Aí nós temos que ter a ideia, né? Primeira coisa é ter uma ideia. O que é que eu vou fazer? Qual, dentro desse conjunto de questões, de temas, qual vai ser o tema, qual é a ideia que eu quero? Essa ideia está dentro de que tema? Qual é o problema da minha pesquisa? Então, eu tenho que iniciar tendo esses três elementos: a ideia, o tema e o problema. Gostaria de saber se vocês estão em que fase, né? Se esses três, e aí dentro disso daí, tem esse momento que é um momento crucial, quando você tem a ideia, o tema e o problema. Já começa bem. Mas tem três tipos de estudantes, e eles estão nas seguintes situações. Não tem nada esboçado, sabe que eu tenho que fazer o TCC, mas eu não tenho ideia. Aí chega aluno dizendo assim, não tenho ideia, não tenho nada esboçado, não tenho problema. Olha, o Cristo, ele diz, não tenho nada esboçado, né? Aí o outro, eu tenho esboçado, mas não sei por onde começar. Eu já tenho o meu problema, eu já tenho a ideia, o tema, tenho o problema, mas não sei por onde começar. E tem os estudantes que já estão no estágio mais avançado, que eles já têm algo começado, mas chega no momento que é aquela empancada e não consegue avançar. Então, em cada situação, a gente tem que ter um tratamento diferenciado, né? Porque não vai tratar igual a cada um nessa situação, porque os estágios são diferentes, né? Os estágios de aprendizagem de cada um é diferente. Então, não sabe escrever, perde as frases, faça a revisão da literatura. Sim, a revisão da literatura, essa é fundamental. A bibliografia, a literatura, aquela parte do fichamento, que é a partezinha mais chata, né? Mas tem que fazer, né? Tem formas de fazer. Tem formas de fazer para ficar mais rápido e fácil. Tem as oficinas de mapas conceituais, que eu gosto muito de trabalhar com mapas conceituais, que eles ajudam muito a avançar no trabalho. O Márcio está dizendo que tem algo começado, mas não consegue avançar. Então, é buscar o apoio nessa hora do orientador e da literatura. É na literatura que a gente vai buscar ver ali onde foi que eu me empanquei. O problema é porque eu não tenho leitura suficiente ou porque eu também estou me boicotando e não me acho merecedor de terminar esse curso. Qual é o meu problema para enfrentar? Eu tenho que enfrentar, botar o problema e enfrentá-lo cara a cara e dizer, será que eu estou também me boicotando para não fazer esse trabalho? Ou eu estou com dificuldades de encontrar argumentos para avançar?
Será que eu não preciso de ir procurar o meu professor, o meu orientador, ou alguém da área que tem um pouco mais de experiência, ou uma pessoa que possa me dar alguma dica de como eu avançar, né? Então, essa também, a gente identificar qual é o nosso problema é importante. Então, quais são as 5 etapas da escrita científica? Né? Eu já falei algumas coisas que a gente tem que ter a definição do tema problema, essa é fundamental, é a primeira, é o ponto de partida. Também a gente chega aí com essa definição do tema e problema a partir das leituras que a gente já fez, né? A gente já tem alguns referenciais, a gente já tem alguma coisa esboçada, qual é o caminho, né? Então, eu vou atrás da definição da bibliografia, né? Na bibliografia é onde eu vou, é outro passo que eu também tenho que estar antenada. Definição da silhueta do texto. O que é a silhueta do texto? Então, uma monografia não é com uma estrutura igual à de uma tese de doutorado, nem tampouco a de uma dissertação. Cada uma etapa tem uma forma diferente de escrita. Então, elas têm silhuetas diferentes, embora todas elas passem por aqueles mesmos elementos: introdução, desenvolvimento, conclusão, bibliografia, resumo, né? Primeiro, resumo. Todos passam por isso. Então, como é essa silhueta do texto? O que é que vem primeiro? O que é que eu escrevo primeiro? O que é que eu escrevo depois? Tudo isso são questões que a gente vai adquirindo com a habilidade da escrita. Então, a silhueta do texto, como é que eu vou delinear esse meu texto? Depois vem a estrutura do texto. A estrutura do texto passa porque me perguntou, porque fala aqui o Fabrício, ele disse, o meu problema é na metodologia. Aí, quando chega na tal das referências, né? Como é que eu faço citação direta, citação indireta, como é que eu puxo o autor, como é que eu, no final do meu trabalho, como é que eu escrevo, organizo o que foi livro, artigo, o que eu capturei na internet, como é o que é lei, como é que eu faço? Essa, para mim, é a parte mais fácil. Não? Fabrício, é a parte mais, não é mais fácil, não. É a mais fácil de resolver. Por quê? Porque essa daí, a gente vai lá na manuais, pega, e hoje já tem aplicativos que faz isso. Aí, para mim, ela é a mais prática por isso. Né? Alguns aplicativos já te dão as coisinhas tudo organizadas. É top. É ótimo esse dos aplicativos. Eu utilizo alguns para fazer, porque a tecnologia, eu tenho aprendido que a tecnologia é excelente para a gente auxiliar no nosso cotidiano, no nosso trabalho. Então, eu faço essa questão, uso as tecnologias, aplicativo para citação. Tem o Mendeley é ótimo. Mendeley, EndNote, eles têm, são aplicativos que você pode utilizar. Programa, eu não sei se é aplicativo, programa, plataforma, software, né? Para quem é da área faz uma diferença pelas sutilezas, né? Mas eles são muito bons para a gente fazer essa parte das referências. Mas como é que eu puxo uma citação direta? A questão da ética na pesquisa, como é do trabalho para não ter plágio, como é que eu faço isso? Depois que eu tenho todos esses elementos reunidos e eu já escrevi alguma coisa, eu ainda tenho a etapa da releitura, né? A gente dá um distanciamento do texto e fazer a releitura para, em seguida,
fazer a publicação desse texto, né? Então, esses elementos, eles são importantes para que a gente esteja atento se a gente quer escrever o nosso trabalho. Tem uma questão aqui que, né, que são recorrentes, né? Quase todo aluno, eu percebo, a maioria dos meus alunos tem essa dificuldade e eles perguntam muito: quais os elementos que compõem cada uma dessas etapas? Quando a gente está escrevendo um trabalho, então a gente tem o resumo, a introdução, o referencial teórico, né? Como é que a gente escreve? Em que linguagem a gente tem que utilizar em cada uma dessas etapas, né? Eu uso que tipo de tempo verbal? Eu uso no passado, é presente, é futuro? Como é que eu vou trabalhar essa linguagem? Na voz passiva, na voz ativa, como é que eu escrevo? É outro problema também muito recorrente no trabalho na maioria dos estudantes, né? Como fazer a organização interna do texto de modo que tenha coerência, coesão, articulação no fluxo de ideias. Aí também é outro problema que a gente resolve somente traçando uma silhueta do texto muito adequada ao tipo de problema. Vai depender do nosso projeto, do nosso planejamento de escrita. Esse planejamento de escrita é quem vai facilitar a nossa vida. Então, se ele for bem elaborado, essa estrutura do fluxo das ideias, ela vai emergir com mais facilidade. Esse daqui também. Articular o referencial teórico com os resultados da pesquisa. Esse é bom e é ruim, mas eu acho que a gente tem uma certa dificuldade, né? Porque aí a gente encontra um resultado que não tem muitas referências. Como é que a gente vai dizer que aquele resultado é um resultado válido, né? Então, como é que o pesquisador vai botar a sua humildade para dizer: ai, eu encontrei algo que não tem ainda, não tem nada publicado a esse respeito. Eu pensei algo que é diferente do que todo mundo já havia pensado até. A Mariana está dizendo que lá na UFSC tem um site, ela diz aqui, esse site aqui para fazer referência também. Aí ela dá o site Santa Catarina, né? mori.universidade.santacatarina.br. Olha aí, para quem já está com dificuldade, essa troca de informação, essa troca de conhecimento é super legal. Perdão pelos erros de português, meu teclado está horrível. E análise de dados. Eita, análise de dados. Vai depender do seu referencial teórico. Depende muito do referencial teórico que está utilizando, né? Se a metodologia, se a análise de dados é qualitativa, se é quantitativa, como eu vou articular esses dados, se eu vou articular via um programa, que tem programas também para fazer a leitura e a indicação de categorias, né? Tem programas tanto para análise qualitativa, que são os programas que fazem análise e lhe dão as tendências para categorias, e tem programas que utilizam, quando é quantitativa, é estatística, né? Só tem a estatística que também tem vários programas, várias nuances. Aí, depende da análise de dados, depende muito de como a gente está trabalhando. Eu, particularmente, hoje eu sou uma pesquisadora qualitativa, né? Gosto muito da análise qualitativa, faço análise de dados, a gente tem
os mapas lógicos que eu utilizo com meus orientandos e que eu pretendo disponibilizar nos próximos cursos e nas próximas aulas que eu vier a fazer aqui, né? Então, esses modelos, para usar uma linguagem moderna, esses templates, né? Esses modelos podem ficar, né? Eu tenho, depois eu posso fazer algo para disponibilizá-los aí. Josenilda, a Lenilda é excelente. Olha, Karina, é maravilhosa, obrigado. Então, vocês estão achando bom, estão gostando, porque eu não tenho essa experiência de não ver meus alunos, de não sentir, mas eu estou sentindo a energia de vocês através dessa maravilhosa interação que vocês estão me dando esse retorno para alimentar o nosso discurso, porque o diálogo, na aprendizagem, o diálogo é fundamental. Se não tivermos o diálogo, não temos aprendizagem. Paulo Freire já dizia, né? Vygotsky também já colocava que a interação é fundamental para a aprendizagem. Se a gente não tiver uma aprendizagem significativa que advém que ela vem com o material que a gente já conhece, com a interação com outras pessoas, aí a gente vai demorar muito mais, né? Então, a dialogicidade, como deve ser a linguagem do texto. Sim, qual a linguagem a utilizar? A linguagem coloquial não é dada ao pesquisador escrever naquela linguagem formal que a gente escreve, né, no cotidiano. É uma linguagem onde a gente tem que prezar pela precisão do conceito científico que a gente está trabalhando, a utilização de termos técnicos, que a gente tem que usar os termos adequadamente, e as estruturas, né, das citações, se apoiar também nos autores, tanto com as citações diretas como citações indiretas, né, como a gente fazer isso daí para não ocorrer em plágio, né? A gente tem formas de fazer o trabalho. Ai, algo aconteceu aqui que eu perdi aqui onde eu estava. A gente tem que fazer essas citações indiretas, principalmente as indiretas, para a gente não correr no risco de plágio. Então, a linguagem ela tem que ser concisa, coerente, articulada com os nossos propósitos, né? Para que a gente não corra o risco né, de ser mal interpretado. E utilizar as regras, né? As normas, tem que ter as normas. É o único lugar onde as normas não podem ser questionadas, né? Elas têm que ser obedecidas fielmente, sob o risco da gente levar a banca reclamada nossa irreverência em relação às normas técnicas, né? Então, é verdade que empobrece o trabalho se usar. Olha, se for um caso muito particular, de uma obra esgotada, que não tem mais, só tem. Aí a gente tem que usar. Né? E se for imprescindível para o trabalho. Mas beber na fonte, ela é muito mais rico, né? Você ir lá na fonte, no original, ou no original eu digo, né? Não precisa ser a primeira edição, né? Mas no autor que escreveu aquela ideia que você está querendo se fundamentar. Então,
eu acho que é melhor ir direto na fonte. Não empobrece, mas também não é o mais recomendável, né? Vá na fonte. Se você já tem ali, aí você vai lá e busca, é mais um conhecimento que você adquire, né? Então, gente, já está dando 1 hora que eu estou aqui com vocês, né, que estamos juntos. Eu também estou gostando muito dessa interação, né? Mas eu vou concluindo essa minha apresentação e fazendo um chamamento. Eu vou fazer outras intervenções. Essa foi a primeira, porque eu estava pensando, né? Eu já vinha há algum tempo imaginando em fazer um curso presencial. É que eu vou fazer presencial. Eu ainda não tenho familiaridade com o trabalho virtual. Acho que ainda precisa mais, né, um tempo para eu me familiarizando com essa tecnologia. Adorei. Minha primeira experiência, eu gostei, porque eu sempre quis ser professora. É um parêntese. Eu lembrava que quando eu era criança, eu botava as bonecas, sabe? Eu dava aula para minhas bonecas. E quando eu estava preparando, eu dizia, ai, eu acho que eu vou dar aula sem interagir. Mas não é, não. A interação aqui é muito legal, né? Vocês participaram muito, gostei do que vocês estão interagindo, me perguntando, me estimulando a fazer outras intervenções. Essa daqui eu fiz hoje, eu fiz mais essa intervenção para me familiarizar. O meu objetivo era esse, me familiarizar com a tecnologia, né? Aprender a. Vocês devem ter recebido um monte de convite para essa aula, porque eu estava aprendendo a fazer o landing page, a usar essas plataformas, né? A mandar convite, a elaborar uma lista de e-mail. E eu fui fazendo meio que, assim, vendo os cursos, alguns cursos. Eu peguei um curso na internet e segui aquele curso, mas sem muita interação. E concluí, acho que agora eu estou apta a fazer outras intervenções. Mais organizadas, melhores, talvez, né? Espero. E tenho contato com vocês. Se vocês estão todos na minha lista, eu enviarei. Mas essa primeira aula foi mais para. Eu pensava só no pessoal do Maceió. Por que Maceió? Porque eu ia fazer um curso presencial. Vou fazer um curso presencial. Ele está previsto para começar no dia 11 de setembro, né? Ah, cadê o link? Que eu ainda vou botar o link para vocês reservarem, quem for de Maceió, né? Vai começar no dia 11 de setembro. Será um curso a cada 15 dias, são módulos, né? São módulos, onde nós vamos discutir vários desses elementos. E esse curso presencial, né, vai ser aqui na Avenida Jatiuca, no meu escritório, e as pessoas que se inscreverem, como é que eu boto aqui? Essa parte foi a parte difícil que eu não acertei a fazer, de colocar aqui o treinamento, transmite aula aqui, professora. Sim, vou fazer as aulas. Vou deixar, essa aula eu vou deixar no YouTube. E as outras que eu vou fazer, eu vou fazer para contemplar vocês, porque eu adoro essa conversa, adoro dar aula. E agora que eu tenho muito tempo livre para dar aula, porque eu me aposentei. Agora eu sou uma professora aposentada da universidade. Sou voluntária, né? Estou só como voluntária no mestrado, então o volume de trabalho diminuiu bastante e eu vou ter tempo de me dedicar
a fazer a discutir esse meu conhecimento que eu fui acumulando durante toda essa minha vida de professora, né? Que eu gosto muito e que eu quero continuar sendo.